Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Esta é a peça da aula de hoje. Ela é uma roupa para garrafa feita em crochê. A base dela é toda fechada aqui no ponto alto. Depois aqui eu fiz um ponto casinha de abelha. Aqui em cima arrematei fazendo ponto picô com outro tom de fio. E amarrei aqui com barbante, porque se eu usasse o mesmo fio, ele ia ficar escorrendo. Para você fazer a sua peça como esta, você vai precisar de um novelo de linha ouro brilho da Fial. Este aqui é o vermelho com dourado. Eu usei um novelo que eu tinha aberto nas primeiras carreiras e depois eu comecei com este novo. Então, como sobrou bastante fio, um novelo só é o suficiente para você fazer neste tamanho de garrafa, tá? O ouro brilho, ele tem composição 82% poliéster, 18% lurex. Para fazer aquele detalhe em cima, eu usei a linha ouro da Fial na cor verde. As nossas correntinhas, eu trabalhei com o barbante número 6, natalino da Fial. Ele tem um lurex vermelho. Para fazer as correntinhas, eu utilizei agulha 4 milímetros. Para trabalhar toda a peça, agulha 2,5 milímetros. Para selar os fios, isqueiro, tesoura para os arremates e para facilitar aí o fechamento de carreira, eu usei um marcador, mas não é essencial, tá legal, pessoal? Boa aula para vocês, espero que goste, um grande beijo. Primeira volta da base da garrafa, eu começo aqui com o anel mágico. Vou levantar 3 correntes e voltar dentro do anel até colocar 13 pontos altos. Com as minhas correntes, eu vou ter um total de 14 pontos nessa primeira volta. O que você vai observar, se você estiver utilizando um fio diferente do meu, é o tamanho da base da sua garrafa. Então, ela vai ser aí a base para todo o seu trabalho, tá legal? Então, você vai precisar medir nela. Então, aqui, eu vou fazer até ficar com 14 pontos. Dois, 4, 6, 8, 10, 11, com as correntes 12, 13, 14. Puxo aqui no início e reduzo. Vou alongar aqui o fio, pular as correntes. Aqui, no primeiro ponto, eu pego essa laçada, laço ela e levo lá pra trás. É assim que eu fecho todas as carreiras. Olha só. Fazendo assim, o fundo da nossa garrafa vai ficar como este outro. Essa aula aqui vocês encontram no canal da Fial Barbantes. É outro porta-garrafa feito todo de pontos altos com o mesmo fio. Volto no mesmo lugar que levei o fio para trás, busco, fecho para fazer um ponto baixo, 2 correntes. Retorno no mesmo lugar e coloco 2 pontos altos para cada ponto da minha base. Então, eu vou retornar aqui, fazendo 2 pontos para cada ponto da base. Chegando no final da carreira, fecho da mesma forma sempre. Então, eu pulo as correntes, venho no primeiro ponto, prendo a laçada, levo lá para trás. Ajusto, organizo aqui para ela ficar tudo bem certinho. No ponto que eu levei a laçada para trás, deixa eu dar aqui um foco para vocês. Eu retorno, buscando o fio, fecho, tenho aqui um ponto baixo. 2 correntes, começo colocando mais um ponto no mesmo lugar para ficar o meu primeiro aumento. A terceira carreira, ela será feita com um aumento, um ponto, um aumento, um ponto. O aumento é quando colocamos 2 pontos no mesmo lugar de base. Então, eu vou colocar um aumento, um ponto, um aumento e um pontinho por toda esta voltinha, tá legal? Olha lá. Final da terceira carreira, vou fazer a mesma coisa aqui de fechamento. E para esse tamanho de garrafa, eu vou fazer apenas mais uma carreira de pontos altos. Então, se você for fazer por uma garrafa diferente, você vai fazer aí carreiras de pontos altos até dar
totalmente o tamanho do fundo da garrafa. Lembrando que nós precisamos deixar de 1,5 centímetro a mais, para vestir a roupa bem certinho, tá? Então, aqui, ó, já subi o meu ponto alto, retorno no mesmo lugar, um aumento. Faço agora 2 pontos de intervalo. E no próximo ponto, um aumento. Sigo assim por toda a carreira. 2 pontos de intervalos e um aumento. Vamos lá, então, finalizar essa carreira. Essa daqui é a última volta de pontos altos fechados que estarei fazendo. Chegando aqui no final da quarta carreira, você pode fechar com um baixíssimo aqui no início. Então, você vai fechar aqui com esse baixíssimo para arrematar aqui a parte final. Estão vendo? Então, se eu colocar aqui em cima, observe que eu tenho uma pequena bordinha. Ela vai ajudar a vestir a garrafa, legal? Antes de darmos continuidade, vamos arrematar esse fiozinho aqui do início. Então, você vai cortar aqui o fio, deixando cerca de meio centímetro. Vem aqui com o isqueiro, rela no fio o foguinho, ó. Deixa ele encolher. E aí, com a borda do isqueiro mesmo, você apaga apertando. Olha lá. É assim que a gente sela esse fio, tá? Então, a partir de agora, vamos lá. Uma corrente, essa corrente aqui vai substituir o primeiro ponto baixo. Uma correntinha, 2, 3. Pula um ponto de base, 2. No terceiro, prende apenas na alça de cima. Ponto baixo. 1, 2, 3. Pula 1, 2 de base. No terceiro, você prende com o ponto baixo. 1, 2, 3. Pula 1, 2. No terceiro, prende com 1 de base. 1, 2, 3. Pula 2. No terceiro, nós vamos fazer, então, pequenas argolas aqui pelo nosso trabalho. Se você quiser deixar mais amostra, as suas argolas podem ser maiores. Então, aqui eu estou pulando 2 pontos na base e fazendo 3 argolas, 3 correntes em cada argolinha. Mas, se você quiser fazer maior, você pula mais pontos na base e a sua argolinha você faz com mais correntinhas. Então, eu vou chegar até o final da carreira fazendo assim, desta forma. Chegando aqui no final, o meu vai ficar apenas com um ponto aqui no intervalo, tá? Então, todas as argolinhas são com 2 pontos de espaço e apenas uma dos meus vai ficar com apenas uma corrente. Então, eu faço aqui, ó, uma correntinha, laço o fio e vou fazer meio ponto alto no mesmo lugar que eu comecei. Lembra que aqui a gente fez 4 correntes? Então, eu pego na primeira, busco o fio e faço aqui meio ponto alto. Pra quê? Pra eu ter aqui, ó, a última argolinha e já estar no meio dela. Então, a partir daqui, se você quiser, eu aconselho. Já ia enrolar tudo. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Eu vou travar um marcador aqui no início, só pra eu não passar direto, tá? Senão acontece de passar mesmo. Aí, aqui eu começo, ó. Uma corrente pra ser no lugar do ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Venho na próxima, prendo aqui com um ponto baixo. 1, 2, 3. Venho na próxima e prendo com ponto baixo. 1, 2, 3. Venho na próxima e prendo com um ponto baixo. Estão vendo? Vai formar uma casinha de abelha. Uma forma que eu prefiro estar fazendo é assim. Depois de ter feito a corrente, que substitui o ponto baixo, 3 correntinhas, eu gosto de centralizar aqui a minha corrente e prender, ó. Então, eu faço um ponto baixo na corrente do meio. Estão vendo? 1, 2, 3. Pulo a primeira corrente, na segunda, ou seja, na do meio, eu prendo com ponto baixo. 1, 2, 3. Na do meio, um ponto baixo.
Uma, duas, três, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, prendo com ponto baixo. E assim eu vou fazer até chegar lá no final e mostro pra vocês, tá legal? Então, vamos lá dar continuidade aqui ao nosso porta-garrafa. Olha lá a nossa telinha. Chegando aqui no final, veja que eu tenho um marcador aqui, estão vendo? Para facilitar a vida. Vou remover ele aqui para fazer o final. Trabalho uma corrente, laço o fio e aqui, ó, na base desse meio ponto, eu uso aqui em cima dela, bem pertinho da primeira correntinha e faço meio ponto alto. Então, eu fechei aqui minha argolinha. Novamente, uma, duas, três, quatro correntinhas para início. Venho na terceira, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três. Venho na terceira, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três. Esse vai ser o processo por todo o comprimento aqui da nossa peça. Eu vou fazer aqui todo o comprimento e conto a vocês quantas carreiras que eu fiz. Se você estiver usando outro material, provavelmente as suas medidas estará diferente da minha. Então, você vai fazer até chegar aí no topo da sua garrafa, tá? Na dúvida, vai medindo aí nela e você vai ter aí a medida certinha que você precisa para poder dar o lacinho e deixar ela bem bonitinha. Então, vamos lá. Eu vou estar adiantando minhas carreiras e retorno com vocês. Adiantei aqui minhas carreiras, veja só o tamanho que ele vai ficar. Eu tenho aqui um total de 32 carreiras, então observe que eu vou deixar aqui, ó, 3 dedos da minha garrafa sem cobrir, tá? Então, aqui é a hora de fechar. Eu vou tirar aqui pra vocês verem e ela fica uma telinha, olha lá. Ela vai ficar mais frouxa e mais apertada, estão vendo? Com o fundo fechadinho. Isso aqui serve também para garrafa d'água. Você pode fazer aí de vários formatos de garrafa, tá legal, gente? Então, para finalizar aqui, eu faço 3 correntes e fecho com baixíssimo. Vou arrematar o fio. Levo aqui para trás. Antes de eu queimar ele, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o fio verde, que é a linha ouro. Essa aqui é 100% poliéster. Deixa eu pegar aqui a minha ponta. Achei. Eu já deixo minha pontinha sempre selada. E nós vamos fazer um contorno aqui na bordinha, na parte de cima. Então, eu já seguro aqui esse fio que eu acabei de arrematar. Vou passar ele dentro de alguns pontos, depois eu queimo. Dentro da argolinha, eu faço assim, ó. Uma laçada, viram? Travei aqui. Aí. Eu retorno no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Aí, vou colocar um picôzinho aqui. Então, é como se eu tivesse já 2 pontos aqui no meu trabalho. Um ponto do que eu travei e um ponto com picô. Coloco, então, um terceiro ponto. Tudo dentro da argolinha de 3 pontos baixos. Vou direto para a próxima argolinha. Opa, perdão. Aqui a gente quer embabadar. Então, a gente coloca um ponto baixo em cima do ponto baixo. E na próxima argolinha, a mesma coisa. Um ponto baixo. No segundo ponto baixo, um picô. E mais um ponto baixo. Em cima do ponto baixo da base, um ponto baixo. Olha lá. Já vou deixar essas pontinhas aqui atrás, já eu arremato elas. Então, eu faço um ponto baixo, um baixo. O fio enroscou. Um baixo com picô. E um baixo. Um baixo em cima do baixo. Então, eu vou repetir até o final da minha carreira a mesma sequência. Chegando aqui no final, depois do último ponto baixo, eu arremato o fio novamente.
Eu já gosto de guardar aqui os meus fios com a ponta seladinha, para ele não ficar desfiando. Vamos lá, para finalizar aqui, a gente leva o fio lá para trás. E aqui dentro de alguns pontos. Para arrematar esse fio, é a mesma coisa da linha ouro. Então, a ouro brilho, que foi o vermelho. A gente arremata aqui cerca de meio centímetro, para não ficar uma marcação muito grande. Com isqueiro, vou selar aqui essas pontinhas. E agora, aqui a ponta do final. Pronto. Vocês podem ver que é um fio que escorrega. Então, a gente precisa fazer aqui o cordãozinho para amarrar. Você pode usar uma linha dourada. Eu vou estar utilizando um fiapinho de barbante, porque o barbante é 100% algodão ou 85% de algodão. Peraí que eu já vou mostrar para vocês. Olha só. Viram? Ela abre bem, ó. Essa é a ideia. Aí, o que acontece? Eu vou pegar agora aqui o nosso barbante, vou passar aqui dentro para dar um laço. Se eu fizer com esse fio, vai ficar lindo, maravilhoso. Mas aí, o que acontece? Ele solta. Peguei aqui o barbante natalino, que tem um brilho bem bonito. Vou usar aqui uma agulha que eu tenho próximo, uma agulha 4 milímetros. Eu posso colocar o barbante ali direto, ou posso fazer um cordão de correntinhas para passar ali e dar um nozinho. Então, aqui você vai fazer um cordão de correntes do tamanho que você achar que deve, com laço, sem laço, só dando um nozinho, o que você preferir. Você pode fazer também um cordão de pontos baixos sem correntes, fica muito bonitinho também. Então, deixa eu acelerar aqui, fazer as minhas correntes. Pronto, já fiz aqui o suficiente. Deixa eu ver. Olha só. Pode pôr uma bolinha na ponta. Incremente como você gostar. Prende bem. Prende bem. Eu vou vir aqui na peça. 1, 2, 3, 4, 5, na sexta carreira. Com agulha mesmo de crochê, ó. Eu passo aqui. O fio. Olha só. Estão vendo como minha agulha tá entrando? Ela pula um buraquinho. No próximo, ela sobe e passa o fio por dentro. Pode colocar numa agulha de tapeçaria. Eu gosto de mostrar esses detalhes aqui pra vocês. Pra quem tá começando a saber como fazer, pra quem nunca fez peça assim. Já aproveite e diga pra mim se você está gostando desses temas. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Estou chegando aqui no final e eu vou passar a ponta de lá pra cá. E agora, para chegar aqui no final, eu vou dar o laço aqui deitado. Se eu colocar de pé, vocês não vão enxergar. Então, eu ajusto para a ponta ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Aperto na garrafa. Dou aqui um lacinho. E um nozinho e um lacinho. E aqui eu corto o excesso de fio. E esse é o resultado da nossa peça
Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima aula!